Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade do Cantinho de Jesus, Coral, Albino Teixeira, que haja muita paz em nossos corações e pacificados no clima espontâneo da fraternidade, da amizade que o Evangelho de Jesus nos proporciona e o Consolador que foi prometido por Jesus e está em curso agora, executa, nós possamos unir nossos corações e mantê-los nesse diapasão das vibrações superiores, que dimanam de Deus em favor de toda a coletividade, a nutrir nossos corações, tão carentes, tão necessitados. Felicidades pelos 75 anos de atividade do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, que é vulgarmente conhecido de coração para coração como Cantinho de Jesus, e toda a repercussão espiritual de uma celebração de um ciclo que se fecha, para um novo ciclo que se abre no projeto da fecundação do Evangelho aqui na Terra, nós possamos, no núcleo dos nossos estudos, encontrar motivos para a evolução consciente, encontrar motivos para atingir o desiderato que foi proposto pela lei divina em nosso favor, que é de tornarmos-nos espíritos puros, retornando ao reino divino em espírito e verdade, plenos. A semana está estudando e seguintes, depois, sobre o tema suicídio, baseado no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira. Bendita mensageira da mediunidade redentora. Porque Ivone, depois de 2 suicídios seguidos, ela encarna em condições precárias, espiando o passado, não só pelo suicídio, também pelas outras ações infelizes em várias áreas da vida. Ela consegue, a partir de 1900, quando ela reencarna, de 24 de dezembro, ela consegue alterar todo o roteiro da sua caminhada, dar um salto de qualidade e sair do campo da expiação, com o aparelho psíquico todo desordenado, e atingir a condição de missionário. Então, é um espírito ao qual nós tributamos a gratidão e o respeito, que na dor que ela viveu, experimentou, reencarnou e conseguiu captar a mensagem que o nosso estimado Camilo queria oferecer à Terra. Ela não apenas noticiou, ela vivenciou. Então é uma situação delicada, né? E ela deu conta desse trabalho que ficou guardado durante muito tempo, até que a Federação Espírita Brasileira pôde e deu conta de publicar, colocar a lume, logo depois das obras de André Luiz, do livro Nosso Lar, né? Então, tributando a ela e ao autor, Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo do Camilo Castelo Branco, a gratidão e respeito pela essa obra, né, que veio até nós. Nós vamos conversar hoje em torno do capítulo 2. Outras coisas falaremos, mas o assunto gira em torno do 2º capítulo. A questão do autoextermínio é um problema de calamidade espiritual. Uma situação deverasmente complexa e triste. Julgando pelos arquétipos espirituais, 1/12 da população mundial irá cometer suicídio num tempo qualquer. É muita gente. São muitos espíritos. 1/12 da população mundial nas várias encarnações. Não precisa se suicidar em todas, claro, né? Uma ou outra, nós teremos uma estatística de 1/12. A coisa é tão severa, o assunto é tão melindroso e é chamada a atenção do ponto de vista espiritual em nosso favor, nos alertando que estamos diante de um problema de contágio psíquico da mais alta magnitude, que os registros pelo campo literal, sem entrar no terreno simbólico, pelo campo literal do livro Gênesis, quando Caim mata o Abel, pouco tempo depois, com as acusações da consciência, Caim suicida.
usando a expressão: eis que hoje me lanças da vida, tributando a Deus o autoextermínio que ele praticava. Então, o primeiro homicida é também um primeiro suicida. O primeiro a movimentar sentimento de expressividade negativa, como o ciúme, a inveja, deixar irradiar dentro dele a ira, foi o Caim, cometendo o ato de assassinar o irmão, no texto literal. Ele não suporta a pressão consciencial e também suicida. Primeiro ato, dentro do campo literatura espiritual, que é simbólico da terra, né? Liberando os espíritos aqui na terra. A gente sabe que tem várias outras interpretações, não vamos entrar no mérito, nós temos esse ato. Quando o povo hebreu terminava a sua história como juízes, onde a legislação era feita pelos juízes, onde aqueles que administravam eram os juízes, dos quais nós temos Sansão, Otoniel, temos Gideon, temos Débora, temos vários juízes. Samuel faz uma divisão, o profeta Samuel, e instaura o reinado em Israel. O primeiro rei da tribo de Benjamim, o rei Saul, depois de atos difíceis, custosos, incorretos, contra o projeto da lei divina que o orientava, Saul, numa determinada guerra, que foi orientado a ele que não fizesse, mas que ele insistiu pelo seu próprio egoísmo, praticando, Saul suicidou. Primeiro rei de Israel, sucedeu o trono dele, Davi. Depois Salomão dividiu o reino e aí nós temos vários reis. O ato mais complexo vem que um próprio discípulo do Cristo, dos 12, por isso nós dissemos 12avo, porque cada discípulo do Cristo representa um arquétipo de um possível eu dos 12 possíveis aqui na Terra, originais, singelos e originais. Um discípulo do Cristo, depois de ter comprometido a própria consciência com atos que fogem à orientação espiritual, comete o suicídio. Jesus, quando no sábado, depois da crucificação, Jesus visita as regiões inferiores, vai às trevas, dialogando com aqueles espíritos que lá estavam e que passaram muito tempo tentando-o, e também aproveita o tempo para procurar Judas naquele vale onde ele estava, atormentado, agoniado, tinha um dia de suicídio, consciência ainda conturbada, e aplica-lhe alguns passes, fazendo-o aquietar. A mensagem da Maria Dolores, através de Chico Xavier, fala deste momento da visita de Jesus ao Judas nessas regiões abismais, pacificando-lhe o espírito tormentado. Cerca de 30, 40 anos após o suicídio de Judas, Maria de Nazaré visita-o nessa mesma região. Ele já estava desperto, inconformado, agitado, agoniado. Ao que nos consta, parece Judas ser a reencarnação de Saul, uma reincidência suicida. Ele, atormentado, houvera sido, se for de fato, rei de Israel e agora encontrava naquela situação de discípulo, abandonado de si mesmo, numa situação delicada nesses mundos espirituais. E Maria Dolores descreve essa cena onde Maria de Nazaré resgata-o dessas regiões, patrocinando uma série de encarnações expiatórias, primeiramente, para depois, lá no circo das perseguições de Roma, né, para posteriormente, ao longo do prazo de tempo, ele concluir a sua etapa de reajuste com a lei, retomando a posição que estava, para dar sequência ao que deve ser, como Joana d'Arc, na França, libertando a França e se tornando guia espiritual da França, juntamente com São Luís, que acoplou ao grupo, né? Então, Joana d'Arc e São Luís são os guias espirituais da França.
é a redenção dele. Judas voltou à posição que estava. E dali para adiante, continua trabalhando. Algumas mensagens de Humberto de Campos dá-nos notícia do espírito Judas, né? Que até hoje a cristandade tem um tanto de dificuldade de encarar e de aceitar. Então, perpassando esse processo, nós estamos avaliando o quanto que este assunto merece consideração e uma avaliação mais profunda. No Brasil, o mundo católico, e não é só no Brasil, o mundo católico não se fazia preces para os suicidas. Abriu-se uma exceção no caso de Getúlio Vargas, que movimentou a opinião pública no Brasil, e ainda se tem dúvida se realmente Getúlio Vargas suicidou, mas atribuindo ao suicídio, abriu-se essa exceção. No meio evangélico, tem-se algumas dificuldades em relação à questão do suicídio. Coube ao Espiritismo trazer esse assunto à baila do ponto de vista religioso, convidando-nos a todos essa expressão de aprofundamento, de avaliação, de coração com outro coração, proporcionando o auxílio magnético e espiritual para o reajuste, para o reerguimento. O capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 do livro Memórias de um Suicida são daqueles capítulos os mais difíceis de serem lidos. A maior parte das pessoas que nos procuram dizendo a dificuldade de não ler o livro, porque está esbarrando principalmente no segundo capítulo, quando Camilo descreve o drama vivido por ele, a experiência sensível que ele vivenciou após o ato do autoextermínio. E quando um coração sensível debruça-se sobre aquelas páginas, abrindo o seu coração para sentir o que está escrito, e provavelmente atraindo outras inteligências que também já cometeram esse ato em algum tempo, ou que agora vivenciam certa experiência assim no mundo espiritual, o peso é muito grande, a pessoa não consegue fazer a leitura, não consegue ultrapassar. Se conseguir vencer o segundo capítulo e entrar no Hospital Maria de Nazaré, o livro fica mais fácil de ler. Porque aí nós teremos a expressão da ascensão, o tratamento espiritual e todo um processo de aprendizado, a ascensão até as experiências de encarnação de todos os amigos dele e depois ele próprio dizendo do projeto dele. Mas o primeiro e o segundo capítulo, ele exige da nossa sensibilidade um olhar de distanciamento e de aproximação, de sensibilizar-se, mas de conseguir permitir honrar a história que alguém escolheu ter e movimentar vibrações para que ele possa ressurgir, possa resgatar. Não é aquele que nós já conhecemos que resgatou, mas todos os que estão vivendo. E estamos hoje no coletivo humano, vivenciando uma verdadeira pandemia de autoextermínio. As várias faixas de idade têm sido chamadas a atender esse reclamo do espírito que está inconformado, do espírito que não está em consenso com o reajuste que a vida propõe, trazendo dificuldades, trazendo expiações e, nesse sentido, projetando um vingar-se consigo próprio, desde o Caim ao Saul e a Judas. Judas é o primeiro suicida que Maria de Nazaré atende. Depois dele, ela nunca mais parou. Ela continua na obra até hoje. E nós vamos aprender, porque nós estamos numa sociedade, né, tradição da latinidade da Península Ibérica do Brasil, onde agrupa esses que suicidam no Hospital Maria de Nazaré, construído por orientação dela, mantido por ela no atendimento a esses corações. No capítulo 2, o nosso Camilo, ele vai descrever os horrores vividos por ele. Não vamos ficar resgatando horror, mas vamos passar pelo processo para sentirmos, né, qual é a experiência que foi vivida.
Mas tem dois conteúdos que ele trata no livro que gostaríamos de conversar antes, para fundamentar as questões não que ele trata, porque o que ele trata está fundamentado, mas a nossa fala aqui para fundamentar. Um deles é o campo do perispírito. Em dado momento, ele vai narrar, ele não conhecia, ele vai narrar o perispírito, o cordão de prata estilhaçado e a experiência do perispírito, a repercussão no perispírito, de todo o estilhaçar-se do cordão de prata. O cordão de prata, ele, à semelhança do cordão umbilical, quando nós nascemos, há um cordão que nos liga à nossa mãe, pelo chakra gástrico, no umbigo, corta-se este laço para nós começarmos a experiência biológica aqui na Terra. Quando desencarnamos, aqui na nuca, na fossa romboide, um laço, é o cordão de prata, que é o último laço a ser cortado. Vamos colocar assim, se é um laço, a ser desatado pelos técnicos espirituais para a desencarnação saudável, onde desliga do aparelho físico, do instrumento físico, o perispírito, já está liberado os chakras, né, os laços dos chakras, dos centros vitais, e desliga o último laço, que é o cordão de prata, da fossa romboide, havendo neste momento a desencarnação. Enquanto não desligar o cordão de prata, não há desencarnação. Ainda é possível o espírito voltar e animar o corpo. Claro, se tiver um agente magnético que favoreça. Foi o que aconteceu com Lázaro. Já estava desligado todos os seus centros de força, mas ainda permanecia laço do cordão de prata, que Jesus pôde trazer de volta. Se tivesse rompido o cordão de prata, não poderia mais reconectar, né? Violaria as leis biológicas, as leis espirituais, as leis da natureza. Mas no caso do Lázaro ainda não estava desligado, mas ele já estava completamente, se fosse feito um diagnóstico hoje, ele seria um cadáver, né? Seria atestado de óbito. Porque a ligação do cordão de prata não afeta biologicamente a vida, ela afeta desligar-se. Então, os centros vitais desligados, todos os órgãos paralisados, Jesus, com a força vital, pôde trazer de volta. Então, quando alguém comete autoextermínio, naturalmente, este cordão, ele não é desatado o seu nó, ele é arrebentado. É como se pegássemos um bambu seco e quiséssemos quebrá-lo ao meio. Ele vai ficar estilhaçado. Lembrando que cada filigrana de fio deste cordão, são vários fios pequenos formando um cordão, cada um deles repercutirá uma reação vibratória no psiquismo. O aparelho está totalmente sensível, o aparelho psicológico do espírito, totalmente sensível, porque o perispírito é aquele órgão, aquela estrutura, aquele corpo, é um corpo semimaterial. Para nós, ele é espiritual, nós não o vemos, mas para os espíritos ele é material, eles vêm, tocam, quem está na mesma faixa vibratória tem contato, sente o calor, sente a vibração, abraça, tem contato. Só é de diferente vibração quando está em níveis diferentes, no mesmo nível vibratório. Em nosso lar, por exemplo, os espíritos não passam pelas paredes, eles passam aqui, ou nos ambientes inferiores ao nosso lar. Lá em nosso lar, eles têm que entrar pelas portas, porque a vibração da matéria está no mesmo diapasão da vibração do perispírito. O perispírito, que é esse corpo que liga o corpo físico ao espírito, que faz a conexão, pensando só nessa divisão trina, corpo, perispírito e espírito, é ele quem faz essa conexão. A morte, ela começa a cessação biológica. A desencarnação efetiva a retirada do espírito. Então, morrer não é desencarnar. O desencarnar é um ato que pode acontecer a posterior, muito tempo. Pode demorar desatar esse laço. Quando alguém comete o autoextermínio, ele rompe abruptamente
quebra esse laço abruptamente, deixando com várias frestas, né, com várias frequências vibratórias desconexas, e tudo o que acontece externamente de caos é captado distorcidamente e repercute na mente do ser de forma desorganizada, desorganizando-o. Tanto quanto o conflito vivido por ele, dentro das repercussões que aquele espírito está sentindo pelo autoextermínio, ela está repercutindo em todo o seu cosmo vibratório. É como se estivesse tomando choque. Quem já teve alguma dormência, dormiu em cima do braço e acorda com o braço dormente, tem um problema na cervical, por exemplo, e a ponta do dedo fica dormente, ou na lombar, e as pernas e os dedos do pé ficam dormentes, formigando, aquilo é levado a uma potência que nós não podemos dizer qual que é, da repercussão do autoextermínio. O perispírito, como corpo espiritual que liga, vincula o campo das todas as sensações do físico para o espírito e do espírito para o físico, ele sentirá em grau exacerbado, porque não tem mais a filtragem da consciência, não tem mais a filtragem da serenidade, não tem mais a filtragem da virtude, ele filtrará o ato de rebeldia perpetrado, ou de qualquer que seja a expressão, ele filtrará integralmente. Então, a repercussão dolorosa na consciência, no espírito, ela é inimaginável, pelo mais que tentemos falar sobre ela ou imaginá-la. Quem vive é que saberá dizer. Porque não é apenas uma dor, são vertigens, são reflexos de repetição constantemente do ato feito, uma sensação de morte sem morte, uma sensação de desmaio sem desmaio, uma sensação de vertigem, onde o ser ele perde toda a sua característica de equilíbrio. E Camilo narra isso para nós, o que ele está vivenciando em tempo real, está narrando depois, né? Mas está vivenciando naquele momento, logo após ter cometido aquele ato do suicídio. E um outro item que ele trata nesse capítulo 2 é sobre a mente, dizendo do poder que a mente tem de criar, de gerar movimento psicológico, de pensamento, de sentimento. A mente, Emmanuel vai dizer agora, Emmanuel, que é um espelho, é como se fosse um espelho, é um espelho da alma, é um espelho que reflete na vida, capta e reflete. O que captou será refletido, conforme captou será refletido, porque a mente não interfere na realidade, mas ela gera a realidade perceptiva dela. A realidade fora continua a mesma, mas a mente distorce quando, naturalmente, ela está em desequilíbrio. E nesse ato suicida, a mente está totalmente em desequilíbrio. Há um processo em desarmonia interna, onde todos os seus departamentos perdem a conectividade. Emmanuel, sintetizando, ele narra 4 departamentos, e que Camilo narra aqui, sem preocupar com a técnica, só dizendo para nós do acontecimento, vai falar do departamento do desejo. O desejo, neste momento, terminado o ato que tenha sido feito para gerar a morte do corpo, o desejo ele entra em colapso. Não há mais uma conexão dos implementos biológicos nos psicológicos e no campo espiritual, e ali há um conflito de identidade. Ao mesmo tempo, a inteligência, que é o segundo departamento, ela entra em convulsão. E a imaginação, ela é o pior dos departamentos nesse caso. A imaginação fica doentia, porque vão associar elementos do que estão sendo vividos naquele momento com as ondas mentais da imaginação pessoal, e ali gera verdadeiras fantasias, loucuras, que não são reais externamente, mas são reais na vida
e na vivência do ser que está naquele quadro, naquele momento. Tudo isso é canalizado para a memória que registra indelevelmente esse acontecimento. Então, a mente em desalinho, neste caso, ela irá vivenciar todo esse cenário de desejo desorganizado, inteligência e imaginação, fixando na memória, e a memória, porque ela está em desorganização, ela a todo instante insiste em recordar. Quero fugir, mas a memória traz de volta. Quero fugir e novamente ela traz de volta. No quadro em si, nós temos uma situação mais grave, porque existe um corpo intermediário entre o perispírito, vamos chamá-lo agora de corpo astral, e o corpo físico, chamado corpo vital. O princípio vital está no Livro dos Espíritos, corpo vital, que é chamado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, de duplo etéreo, mesma nomenclatura hindu, o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo de natureza química vinculado ao corpo físico, que quando nós morremos, no ato da desencarnação, desligando o laço da fossa romboide, este corpo etérico, o resto de vitalidade que ainda tem no corpo físico, devido ao processo da morte, ele entra em decomposição com o oxigênio, podendo gerar, em dados momentos, se estiver muito à noite, alguém perceber, um clarão lá na sepultura, chamado fogo fátuo. É a decomposição do duplo etérico. Costuma dar um susto danado quando o pessoal vive na roça, não tem luz elétrica, passa perto do cemitério, algumas horas depois de sepultar alguém, e dá um fogaréu, dependendo do quanto de vitalidade que tinha no corpo físico. Esse corpo duplo etérico, ele é responsável por todas as sensações físicas. Então, quando o espírito diz assim, eu sinto frio, sinto calor, tá ruim assim fisiologicamente, das sensações físicas, ele está dizendo, sem falar, que tem uma parte do duplo etérico dele que não decompôs. Ele teve uma desencarnação precipitada, uma morte por suicídio direto ou por suicídio indireto. Morreu antes da hora, tipo André Luiz, que vivenciou toda essa experiência durante 8 anos no mundo espiritual. Um suicídio inconsciente, mas é um suicídio. Então, uma parte do duplo etérico não entrou em decomposição, ficou agregada ao perispírito, ao corpo astral, e por essa percepção, por essa vinculação, gerava todas as sensações fisiológicas fora do corpo. Por quê? O perispírito não é sensível ao fogo, não é sensível ao gelo, não é sensível ao vento. Ele está para além disso, o perispírito não sente essas sensações. Mas se ele estiver preso no corpo físico, com a vinculação do duplo etérico, ele sentirá. Então o Camilo vai dizer o frio que ele sentia. Ele falou, estou vestindo um agasalho de gelo. Ele não sabia dizer o que era, depois que ele foi descobrir que era o corpo físico dele. Porque no ato translocado, ele matou o corpo, não desencarnou, quebrou o laço do cordão de prata, mas manteve a ligação. Para tentar dar a ideia, nós podemos quebrar hoje uma ligação de internet do cabo, mas a gente não interrompe o Wi-Fi dela, o wireless dela. O cabo pode não chegar, mas ela está chegando. Ele não vai pegar, mas ele chega. Né? Então, quando a gente tem um sinal, um problema de sinal do cabeamento da internet, se olhar, o wireless está funcionando. Ele está ali, mas não chega a onda, porque cortou o cordão. Então, quando quebrou o cordão, ele não desconectou o campo astral dele, espiritual. Então, tudo que acontecia fisicamente, ele sentia. Ele sentia frio, sentia fome, sentia sede, sentia todas as dores fisiológicas e sentia também, claro, a decomposição do corpo. E daí a pouco ele começa a ter percepção do mau cheiro, porque começa a decomposição cadavérica. Então essas expressões, todas estão relacionadas com o perispírito, o cordão de prata que foi quebrado, mas não desconectou, e ele estava preso ao corpo. Ele tentou fugir. Ele fugia, mas
aquele corpo o atraía como um imã e ele voltava ao mesmo lugar sem ter ainda identificado onde ele estava. Isso foi durante um período de tempo muito curto, ele viveu esse período, né? Daí a pouco, cerca de quase 2 meses, ele vai começar a ter a percepção de onde ele está. E nesse momento, antes desses 2 meses, quando ele está nessa corrida louca, tentando sair, fugir daquela coisa fria, gelada, que era o corpo, ele grita, entra em desespero, e em dado momento ele ouve um vozerio, vozes que passavam por perto dele, desequilibradas, que eram outros tantos suicidas, e ele fugia daquilo, escondia, até que um tempo depois ele consegue sair, vai até a cidade, vai à casa dele, vai ao hospital, vai à polícia, vai em todos os lugares, reclama e pede socorro e ninguém o vê, claro, ele está desencarnado, em desalinho, em desequilíbrio. Mas nesse momento, esse grupo de outros espíritos, cerca de 200 espíritos, masculinos e femininos, num desequilíbrio de roldão, consegue atingi-lo e ele passa a fazer parte daquele grupo. Esse grupo não está andando a esmo. Este grupo estava andando dirigido pelos trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré. Então eles estão recolhendo aqueles espíritos com similitude vibratória, canalizando, conduzindo para aquele chamado vale sinistro, o Vale do Suicida. O Vale dos Suicidas é uma chácara. É uma chácara, um lugar cercado, com muros, não sei o tamanho dela, a extensão dela em metros quadrados, não sei dizer, né? Não lembro se fala no livro, não sei dizer. Então, mas é uma chácara cercada. Ele é um local de expurgo, levado para lá aqueles espíritos com a mente em desalinho, com a mente desorganizada, com a mente em desequilíbrio, e a mente de um que é desequilibrada, junto com a do outro, ela cria imagem que é real. É uma questão que a doutrina espírita vem nos alertar, vem nos elucidar. Quando nós pensamos, para nós o pensamento é abstrato. Para os espíritos, o pensamento é concreto. Nós pensamos, para nós ficou desse tamanho, não teve nada. Mas quando nós pensamos, nós criamos uma imagem. E quem está à nossa volta, no mesmo grau vibratório, diapasão vibratório ou superior, vê aquela imagem. Então, por exemplo, tentou-se no livro filme Nosso Lar, retratar o umbral que André Luiz mostrou, né, que André Luiz descreveu. Aquilo é uma região que nela própria, não é aquele pântano. Mas torna-se um pântano devido às mentes que ali estão, cada uma na sua condição vibratória de necessidade de desequilíbrio, gerando aquele caos desordenado que lá estava. Se tirar todos os espíritos de lá, volta a ser um campo natural, com as suas árvores, com os vegetais, com os pássaros e outros animais que habitam aquela região. Ou seja, o lugar em si não existe, conforme ele está mostrado. Ele é uma criação daquelas mentes. Então, esse chamado Vale Suicida é um ambiente, uma região cercada, fechada, que a equipe de Maria de Nazaré utiliza como dreno. Recolhe uma quantidade de espíritos, coloca ali, eles se localizam, são várias covas, né, várias sepulturas, como pudesse dizer, várias tocas, igual de tatu. Eles encontram ali e permanecem um tempo a queimar o resíduo deletério que ainda permanecia no corpo etérico, do corpo etérico no corpo astral, né, no perispírito, e vai dissolvendo, que enquanto não desintegrar essa energia, não há possibilidade de ser socorrido. Tem que desintegrar. O André Luiz só foi socorrido depois que ele desintegrou a última molécula de duplo etérico. Aí a mente dele despertou. Ele saiu da fantasia que ele estava, da convulsão que ele estava, da confusão que ele estava, faz uma prece, a mente abre e ele viu Clarencio. Ele fala, parece mágica. Não é mágica. Tem um princípio físico ali, astral. A força do duplo etérico gerava no desejo
na inteligência e na imaginação, um caos. Então ele olhava e não via. O Clarence lá estava, mas ele não percebia, porque a mente estava conturbada. André Luiz, né? Então, quando termina aquele elemento da energia vital que estava no dupletério dele, ele consegue realinhar o pensamento, pensar em Deus, lembrar da mãe que o ensinava a orar, fazer uma prece e ser socorrido. Assim também serão aqueles todos que ali estão, naturalmente eles não vão chegar nesse quadro do André Luiz. André Luiz era um quadro de suicídio inconsciente. Aqui nós estamos num quadro mais grave. Eles permanecerão lá durante um tempo, cada um dentro do seu quantum, dentro daquele quantum, onde na desorganização vivida ali naquele período, haverá uma desintegração daquelas energias. Parece que ele ficou lá 10 anos. De 1890 a 1900, por aí assim. Foi 10 anos que ele permaneceu naquele vale. Mas aqueles 200 espíritos, então, passando pela cidade, ele foi envolvido, eles estavam sendo conduzidos pelos cavaleiros e lanceiros do Hospital Maria de Nazaré, conduzidos ao Vale Sinistro. Por quê? Lá funciona por estações. Havia sido retirado um tanto de espírito, houve vaga, coloca outro tanto. Retira um tanto, coloca. Então, de vez em quando, de tempo em tempo, os trabalhadores iam lá e retiravam deste vale aqueles que já estavam aptos a adentrar o hospital, seja o manicômio, seja o tratamento. Outros espíritos eram levados para aquele vale. Olha que coisa, é um trabalho gigante. Feliz nós sentiremos realmente o dia que nós não tivermos mais nenhum espírito que esteja encarnado, desencarnar por um ato dessa maneira, a habitar essa região. Ela poderá voltar ao que ela é originalmente, um ambiente para a vivência de alguns animais e dos vegetais que estão aguardando o tempo de voltar à vida biológica. Mas por enquanto não é assim. Por enquanto, ainda mais esse campo nosso aqui, da Península Ibérica e do Brasil, né, e algumas línguas espanholas da América do Sul, que ali estão constantemente nutrindo aquele vale, porque o ato tem sido repetido várias vezes. Então a mente em desequilíbrio, ela gera aquele ambiente desequilibrado. Ele estava em desorganização, e ele diz lá. E os colegas dele também em desorganização. Aquilo gerava um conflito, uma sensação. Logicamente que o vento e as tempestades estão em todo o corpo ciclópico do planeta, nas esferas espirituais e na crosta física. Mas a mente piorava o quadro da tempestade, da ventania, de tudo aquilo que era fenômeno natural. A mente em desorganização piorava. De vários reunidos, gerava um caos. E toda a sensação que ele vai sentindo, né? Já saiu do cemitério, já foi retirado daquele ambiente, desligado do cadáver físico, desligado em partes, né? Porque não desliga totalmente o cordão de prata do corpo físico, vai sendo desligado parcialmente até conseguir efetivar o último laço. Tanto que ele só concluiu esse desligamento dele, não é falado no livro, tá, gente? Mas a gente sabe pela experiência do processo. Só desligou o último filigrana de laço que o prendia aos resíduos do cadáver quando ele conseguiu, lá no Hospital Maria de Nazaré, estancar a sangria do ouvido. Enquanto o sangue minava no ouvido, havia uma certa conexão, pequena, mas havia, com o cadáver ainda, que lembrava o corpo físico. Né? Quando conseguiu terminar esse último laço, ele conseguiu estancar, o ouvido parou de sangrar. Foi quando ele mudou de escola no mundo espiritual. Mas isso é um processo que vai acontecer, que vai desligando paulatinamente, porque o espírito precisa adaptar também com a nova condição. Não é tão simples viver no mundo espiritual. Como é difícil viver no mundo da matéria e conseguir transitar sem as quedas, sem erro, no mundo espiritual é pior, porque nós estamos dizendo que quando nós pensamos, é uma imagem. Quando nós sentimos, o sentimento gera uma imagem. Então imagina nós,
normais, assim, dentro do campo da normalidade humana, sem nenhum excesso mental e sem nenhum acanhamento mental, dentro de uma generalidade, nós produzimos por dia, 24 horas, cerca de 100 mil pensamentos. Cada pensamento e os sentimentos acoplados a ele geram uma imagem. Se nós pudéssemos tirar uma radiografia do nosso pensamento ao final de um dia, o que a gente ia ver? Que garrancho que seria? Entende? Tem pessoas que no dia que o time de futebol perde é uma loucura. Ali piora o quadro. O outro é porque chegou atrasado no trabalho, o ônibus não parou, né? Um acontecimento qualquer, uma discussão. Quantos sentimentos e pensamentos nós movimentamos por dia? Claro, tem pensamentos bons, tem pensamentos desorganizados. Tem sentimentos bons, tem sentimentos desorganizados. Vira um caos. O Espírito Erasto, no livro dos Médiuns, ele diz assim: quão difícil é para nós espíritos auxiliarmos os encarnados, visto que pela manhã a aura, que é as imagens projetadas pelo sentir e pensar, revelam um tipo de desejo. Na hora do almoço, já está com outro desejo. E no final da tarde, já está com outro completamente diferente. Então, nós começamos de manhã preparando para ajudar, só chega de tarde, na hora do auxílio, já não quer mais aquilo que queria cedo. Era inconsistência. A nossa tela mental, e isso é real, né? Nós precisamos começar a pensar como espíritos. Ou seja, nós estamos gerando imagens a todo instante. Os benfeitores que estão à nossa volta veem as imagens que estamos gerando. Nós falamos uma coisa, mas a mente, no pensamento e no sentir, fala outra coisa, revela outra coisa. Mostra todas as nossas incoerências. Porque na matéria não tem coisa mais gostosa que mentir, gente. Mentira é gostosa porque ninguém vê que a gente está mentindo. Claro que tem algumas mentiras excessivas, que aí vai ver. Mas aquelas mais simplesinhas, ninguém vê. Mas no mundo espiritual, vem. Quem está ao nosso lado vê, porque a imagem, ela diz tudo. E a imagem é feita pelo irradiar da onda, do sentir e do pensar. Então, nós geramos à nossa volta uma série de questões. Numa linguagem muito comum no dia a dia, usar um termo de encosto e de egrégora. Tanto o termo encosto não é um espírito desencarnado, e nem a egrégora é outro espírito. A egrégora e o encosto, literalmente dizendo, pela doutrina espírita, é o resíduo dos pensamentos diários que acalentamos durante um período de tempo. Imagina, nós temos 40 anos pensando o mesmo pensamento. Tem pensamento em nós que está fazendo 40 anos de existência, 50, e geralmente é pensamento ruim, porque pensamento bom não dura muito tempo na nossa mente. Mas pensamento de mágoa, de ressentimento, de crítica, de discórdia, de guerra, ele permanece muito tempo. E conforme a intensidade, nós criamos um bolo mental à nossa volta. Então nós estamos dizendo tudo isso para mostrar como que estava o bolo mental daqueles irmãos que, num ato de desespero, tentando fugir a um problema, tentando evadir de si mesmos, cometeram um ato de tentar matar o corpo físico. E mataram o corpo físico, mas não mataram a si mesmos, porque a alma não pode morrer, né? A alma imortal, permaneceram vivos. E ali a vergonha, a culpa, todo um processo que se mostra a partir daquele ato desesperador. E todos eles, em desalinho, em desequilíbrio, geravam cenas dantescas. Falado assim porque Dante Alighieri, um médium de capacidades de desdobramento muito profundas, Dante Alighieri teve uma oportunidade de fazer viagens astrais e visitar a região do inferno, chamado inferno, do purgatório e do inferno, conforme a tradição da igreja. Divina Comédia. Para essas visitas, ele contou com a orientação do espírito Virgílio. Virgílio conduziu tanto na região do purgatório quanto na região do inferno.
os vários andares do inferno, os vários departamentos do inferno. Depois ele foi fazer uma visita ao céu, e aí Virgílio não pôde ir. Quem o levou foi a Beatriz. Beatriz era a alma gêmea de Dante. Ela o leva até lá. Então, ele, quando volta para o corpo, ele descreve as cenas que ele viu e tenta dar vivência, roupagem física a ela, descrevendo. E aí, claro, ele, para dar um impacto, colocou no inferno as pessoas que ele não gostava. Aqueles que politicamente não eram do time dele, aquele que da... Então ele colocou vários deles lá no inferno. E deu problema. Deu problema, porque a gente não manda ninguém para lugar nenhum. Eu costumo dizer, às vezes, se for mandar alguém para algum lugar, manda para Nossa Senhora. Não manda para o outro, não. Não é? Porque quando a gente manda para Nossa Senhora, porque depois nós temos que buscar. Todos que mandar para algum lugar, nós temos que buscar. Buscar para reconciliar. Se nós mandarmos para um lugar onde o administrador é muito ruim, ele não vai entregar de forma fácil. Teremos problemas. Agora, Maria de Nazaré, ela entrega facilmente, sem nenhum problema, não tem burocracia, né? Então, se for mandar alguém para algum lugar, manda para Nossa Senhora. Não manda para outros lugares, que a gente nem sabe onde existe, às vezes, lugares, e mandamos, né? E aí, é claro, nós temos dificuldade de lidar com todo o processo, né? Então, voltando à situação do nosso irmão, ele está descrevendo as percepções, as sensações que ele está sentindo devido ao processo de distorção perceptiva da sua mente. Ele está exacerbado no sentir. Ele sente, não é irreal, ele sente, mas está exacerbado. Então, logo ele começa a recompor, depois que foi ser atendido, né, vai ter o momento do atendimento, começa a recompor, ele passa a ter o grau perceptivo natural da experiência real concreta. Ou seja, há uma expansão desalinhada da consciência que traz todo esse conflito que ele narra. Por isso que quando alguém começa a ler o livro e chega neste capítulo, os réprobos, a palavra já é uma palavra confusa, né? Luminoso, vil. Então, aquela palavra ela já gera um conflito. A pessoa começa a acessar e ela entra na imagem, não consegue ler, muitas vezes não consegue ler. Depois de um tempo, logicamente, acessa e lê tranquilamente. Nós devemos insistir, nunca recuar. É um livro luz, que é um marco, como foi falado aqui pelo Delano, é um marco na nossa literatura, é um marco dentro da experiência espírita, abrindo um campo novo, uma percepção nova para o nosso entendimento. E a nossa compreensão da experiência de alguns, né, que é a dele, que ele narra, e a de outros amigos que ele apresenta ali, fazendo com que haja da nossa parte uma percepção de como que é a vida além do túmulo nessa situação tão dramática, tão infeliz. Quando ele ainda estava lá nos primeiros 2 meses que ele estava na sepultura, em dado momento, ele diz da sensação de desmaio e de estar acordado, de estar desmaiado e de estar vivo, estar aceso, estar atento. E aí, em dado momento, ele diz que sentiu voltar, pulsando, a consciência. A consciência, o espírito nunca desconecta da consciência, porque ele sempre é a consciência. Mas ali é a percepção da consciência. A consciência é uma voz vigilante que fala conosco constantemente. Quando Caim matou Abel, a voz da consciência falou dentro dele: "O que fizeste do teu irmão?" E ele falou: "Eu sei lá do meu irmão, sou guardador de meu irmão." É um conflito. A voz consciencial falou com ele. Quando Adão, juntamente com a Eva, descumpriram a lei, ainda no Jardim do Éden, porque Caim já está na terra, mas eles ainda estavam no Jardim do Éden. Quando eles descumpriram a lei, a voz falou com ele: "Adão, onde você está, Adão?" Ele tentou esconder, fugir dele próprio. Então essa consciência, essa voz íntima que fala conosco, quando cometeu aquele ato, ela cessou a comunicação. Ela em si não cessou a comunicação. Ele cessou a percepção da voz, vamos dizer assim, né?
Então, quando cortou aquele laço da vida, ele perdeu a conexão consciencial. E em dado momento, um pulsar faz a voz da consciência retomar a sua intimidade. No momento em que a voz da consciência retoma, paulatinamente, ele volta à memória, que também estava perdida. Naquele primeiro conflito, não dava notícia de nada. Aí vem a memória, que nós falamos, né? Nos departamentos da mente, é o desejo, que engendra a inteligência, que engendra a imaginação, e tudo isso fixa-se no campo da memória. A memória, ela registra indelevelmente tudo. Então, no momento que a consciência voltou a pulsar, automaticamente, aquilo que era sistema mnemônico que estava apagado, né, desconectado, ele recupera a memória e começa a lembrar de várias coisas. E nessa sequência, o pensar. O pensamento retoma, porque o pensamento nunca extingue. Depois que o princípio inteligente atinge a fase humana do pensamento contínuo, ele não extinguirá nunca. Ele é inestancável. Porém, pode interromper. A gente pode construir um determinado sistema, ou alguém que reencarna com uma paralisia cerebral, ele perde a conexão do pensamento com o cérebro dele. Né? Nós, por exemplo, entramos num quadro, desses quadros atualmente das demências, no quadro do Alzheimer. O que acontece? O perispírito desliga da célula física. Então, o espírito lembra, o espírito sente, o espírito pensa, mas o corpo não registra. Então, ele perde conexão com as memórias. Não tem memória, não tem reconhecimento, e esquece um tanto de coisa. Os quadros mais graves esquecem de coisas assim, até mesmo de mastigar, né, em dada situação, que é um ato involuntário, não é o ato que eu penso, mastigação, é um ato involuntário, é reflexo incondicionado. Então, mas no Alzheimer nós podemos ter um quadro desse que a pessoa coloca a comida na boca e não consegue. Então, quando ele comete aquele ato, e não estou dizendo que o Alzheimer é por causa disso, claro que não, o Alzheimer é um problema psicológico, um problema da memória. Quando nós brincamos assim, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós estamos mandando inputs para a mente, dizendo que nós precisamos não saber. E a mente obedece. E gera pequenas lacunas. Levado isso a uma encarnação, 2, 10, 100, 200, 1000 encarnações, com crimes perpetrados, querendo fugir do crime, nós não vamos assustar, num dado momento, a nossa mente entrar em desconexão. Entende? Então, é preciso tomar um cuidado. A gente fala algumas coisas no dia a dia, algumas brincadeiras, que não são brincadeiras. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, e nada mais sério do que uma brincadeira. Então eu falo assim, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe? Não sei. Eu estou fazendo uma indução, porque quando eu digo não sei, o que a memória faz? Ela traz o espelhamento, né? Eu falo, não sei, a memória traz a cena. Qualquer um de nós tenta mentir. Eu sei que aqui ninguém nunca mentiu, mas tenta mentir. Tenta mentir. Aí você fala mentira, o que a memória vai fazer na hora? A consciência traz a memória e traz a cena real. A gente olha e fala, nossa senhora. Mas aí nós sustentamos a mentira. Não sei. Não sei. Tem raiva de quem sabe. Aí aos poucos a memória vai aprendendo que ela não pode trazer aquele processo. É claro, gente, que ninguém vai fazer isso de uma encarnação. Para chegar numa situação dessa como nós vivemos hoje no quadro coletivo, isso demandou muito tempo. Demandou várias experiências de repetição. Então são questões sérias. Dessas falas que a gente usa, que não tem nada de edificante. Elas são palavras jogadas ao vento. São palavras expressadas apenas assim, com aquelas assim que a gente fala assim, estou correndo atrás do prejuízo. É como se o prejuízo quisesse fugir de nós e ir embora, e nós correndo atrás dele. Deixa o prejuízo ir embora. Aí usamos aquela expressão assim, está tão bom que se melhorar, estraga. Está recebendo R$2.000 por mês, o chefe falou, vou te melhorar para 10 mil. Não, por favor, não, se melhorar, estraga. Tira 1.000 aí, deixa só. Gente, não é? Se melhorar, estraga. A gente fala umas coisas que nós não pensamos. Se melhorar, que bom, porque a lei é de progresso, é preciso melhorar tudo. Está tudo ruim. Não está bom, mas não está bom não, está ruim, está carente. É preciso melhorar. Então a lei é de progresso. Mas essas expressões,
como diz hoje, está muito no jogo das pessoas dizerem assim, a palavra tem poder. Então a palavra, ela é Deus em nós. No princípio era a palavra, era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito se fez sem ele, a palavra, sem o verbo. Então, como que Deus criou? Pensando o campo literal. No livro dos Espíritos diz assim, como que foi que Deus criou? O Espírito respondeu, para me definir por umas palavras de vocês aí, as belas palavras do Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a palavra diz, haja e houve. Então quando nós falamos, acontece. Porque nós carregamos força eletromagnética, pelo sentir, pelo pensar, e que gera uma imagem. Aquela imagem vitalizada, ela se torna física. Ela acontece no tempo. Então Emmanuel fala assim no livro Fonte Viva. Observa os pensamentos que tem feito a Deus. Nos últimos 10 anos, os pensamentos que pedistes a Deus. Quantos ele não te concedeu? Quase todos. E quantos você agradece ele não ter concedido? Porque hoje você não quer mais aquilo que pediu. Claro, 10 anos atrás queria uma coisa, hoje aquilo não me serve mais. Só que quando a gente pede para Deus, no Evangelho de Marcos, fala assim, tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Tudo. Os benfeitores, eles não comentam tanto, para não gerar caos em nós, mas eles dizem assim, pediu alguma coisa, repetiu o pedido, insistiu, aguarde o tempo que Deus vai conceder. Tudo aquilo que pedimos, vamos receber. Só que às vezes recebe 200 anos depois. Então agora quando a gente for pedir, a gente vai pedir e fazer assim, Deus, eu estou pedindo aqui, eu quero saber se daqui a 2000 anos, quando o Senhor for me conceder isso, se eu quero isso que eu estou pedindo hoje. Não é? Porque às vezes a pessoa olha o Brad Pitt na televisão e fala assim, eu queria ele. Só que ele está lá nos Estados Unidos, já está com 70 anos, não dá mais. Aí ele vem na outra encarnação. Ele nasce lá no Acre, fora do nosso sistema. Nós nascemos lá em Porto Seguro, ele vai fazer um carnaval, nós encontramos com ele. Só que ele não é mais o Brad Pitt. Não, não é. O espírito é o mesmo. Aí ele chega e fala, você me chamou? Cuidado com o que pede, porque a mente cria. Então, o que o Camilo está dizendo para nós? Assim, olha, a consciência voltou a pulsar, a memória reintegrou gradativamente, e o pensar, como que ele estava? Claro, num caos, num conflito. As outras reuniões vão mostrar ele se reorganizando, ele se reordenando. Nessa aqui nós estamos no caos, na desordem psicológica, porque a mente dele estava em desequilíbrio, o perispírito desordenado, o corpo astral muito preso ao perispírito. Ao que parece, ele gastou 10 anos para reduzir uma quantidade enorme de duplo etérico, foi socorrido e vai ser conduzido para o hospital, né? Então, lá no vale que eles estavam, vez por outra vinha uma caravana, a caravana descia os lanceiros, recolhiam alguns, chamavam pelo nome, né, pelo nome da casa que eles estavam, a dele, só anotar aqui porque eu lembrar do número, né? Abrigo número 36, rua número 48, atenção, abrigo 36, número 48, ingressar no comboio, isso é a vez dele. Mas durante aquele período de tempo que ele lá esteve, sistematicamente o comboio vinha, chamava e levava. Gente, e como que eles imaginavam? O que está acontecendo? Para onde que esse povo está sendo levado? Para onde que foi? Porque imagina, nós hoje espíritas, se a gente estivesse num lugar desse, eu não sei se a gente conseguiria ter a memória tão objetiva da reencarnação, do mundo espiritual. Ah, eu vou chegar no mundo espiritual. Tem gente que fala assim, eu vou chegar num umbral, montar o centro espírita. Vai nada, vai correr desesperado. Porque a mente está tão desorganizada que nem lembra de Deus. Tendo duplo etérico, porque quem está no umbral tem duplo etérico, acabou a vibração do duplo etérico, é recolhido para as colônias, né? E quando é recolhido, porque às vezes a misericórdia atinge, pode recolher com resíduos do duplo etérico, e claro, ele foi recolhido com resíduos do duplo etérico, sem dúvida,
igual o André Luiz narra no livro Nosso Lar. Tem muita gente nas câmaras de retificação que estão internados. Eles têm duplo etérico ali, está sentindo fome, sentindo frio, o corpo é um monstro que está pegando ele. Tem duplo etérico. Mas a misericórdia fez a intervenção e pôde retirar em caráter excepcional para tratamento. Mas a maior parte sairá daquela região depois que termina os últimos resíduos de duplo etérico. Então imagina um pessoal que eram da religião católica, sem ter entendimento nenhum da religião. O pensamento pós-morte era inferno, céu ou purgatório. Depois de cometer um suicídio, entendendo que a religião falava que o suicida ele era um nada, ele está vivendo, daí a pouco vem um comboio e leva um povo. Para onde que levou? Levou para o caldeirão. Porque não estava cozinhando. Não tá. Desculpa, tá, gente? Não estava. A hora que chegar e falar, não era para isso, não, né? Não estava acontecendo isso, apesar de todas as dores. Então a imaginação era esse desespero. Até o dia que chega o momento deles de serem recolhidos. Um comboio, um trem, né? Tipo um trem, um metrô, um trem. E ali vários foram retirados. Quando entram lá dentro, um espaçoso, um ambiente agradável, almofadas. Estavam num lodo até agora. É colocado ali. Então ele já começa a sentir um diferencial. A mente muda. Ele não narra isso que eu estou falando aqui, não. Ele só narra que está mudando. Ele não narra esse negócio para onde que foi levado todo mundo que foi antes dele. Mas ele começa a sentir que tem algo novo acontecendo. E o veículo começa a movimentar em linha ascensional e aquilo que era a penumbra enfumaçada daquela região, aquele caos vibratório, começa a dissipar e eles acendem. É como quem alguém já viajou de avião e depois que sai das nuvens, está aquela chuva, cheia de nuvem, o avião vaza a nuvem e chegamos e falamos, não tem nuvem para cima? Meu Deus do céu, que coisa incrível! Tem o sol. Nuvem é experiência para quem está aqui embaixo na crosta. Um pouco para cima, 4.000 metros para cima, já não tem mais não, 5.000 metros, né? Não sei quantos mil metros, todas elas, mas passou das nuvens, não tem mais. Então, a hora que o comboio saiu, ele se sentiu limpo. E foram levados para um ambiente. E ele descreve isso com uma emoção, com uma alegria, né? Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam o cerco em torno de mim e dos meus companheiros, evitando que outros entrassem. Só podia entrar os que estavam chamados, né? Afastava-se o veículo pouco a pouco, a cerração de cinza se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos, pelas mais cruciantes das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha. E ele vai narrando, e ele depois fala assim, Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos ambientes invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar as almas daqueles que se esqueceu do seu Deus e Criador. E entra, e adentra, é levado ao Hospital Maria de Nazaré. Bendita tarefeira que tomou para si, desde Judas até agora, o cuidado com aqueles que praticam autoextermínio. E não só com eles, ela é mãe da humanidade, é com todo mundo, mas tem um carinho especial com esse tipo de espírito. E nós todos que estamos querendo nos matricular na legião dos servos de Maria, precisamos deixar no nosso coração espaço para esse trabalho. Aqui na casa tem. Nós também vamos realizando em outras atividades o trabalho de atendimento a esses espíritos que na sociedade humana são relegados, mas que no coração de Jesus permanecem vivos, no coração de Jesus permanecem esperando, né? Jesus permanece esperando o despertamento deles, o reencontro. Lembrando que não são criminosos contra o outro, são criminosos contra si próprios. Talvez um pior dos crimes,
Talvez o mais complexo e o mais desastroso dos crimes contra si mesmo. Então não são pessoas más, são corações aflitos, que desorganizaram, cometeram um ato deslocado, mas que precisam também reajustar o nosso pensamento, o nosso sentimento em direção a estes queridos, a estes amigos, estes irmãos, deve ser o de estímulo, o de confiança. Passe pelo capítulo 2 do Memórias de um Suicida, irmão. Chega ao 3º capítulo e avance aos outros capítulos e às outras partes para atingir a gloriosa luz de Deus, a derramar paz, derramar esperança, derramar solidariedade, fraternidade a todos os que padecem, a todos os que sofrem. Porque é assim que Deus quer que nós, já que cometemos o ato negativo, sejamos felizes, que consigamos atingir o plano da nossa renovação espiritual para a redenção adequada. Lembrando que Camilo Castelo Branco cometeu suicídio porque ficou cego. Famoso, precisando trabalhar para manter a família, achou que aquilo era um peso muito grande para ele e que ele não daria conta deste processo. Continuou cego no mundo espiritual há algum tempo, mas é uma cegueira que ele enxergava. Ele estava cego, mas ele percebia. É incrível isso. Até voltar os olhos, vai encarnar, quando ele tiver a idade compatível, quando ele cometeu o suicídio, ele voltará à cegueira nessa experiência biológica para poder dar o testemunho de não repetir a cena. Se não repetir, venceu. Se repetir a cena, tudo de novo. Então, vamos torcer para que ele não tenha repetido a cena do suicídio, né? Que parece que ele já está com uns 60 anos por aí assim. Né? Eu não sei quantos anos que ele teve, acho que foi 40, né? 40 anos. Queridos irmãos e irmãos, muita paz a todos, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela oportunidade, Delano, Jaqueline, todo o Cantinho de Jesus.